Olá, telespectadores da TV da Transparência, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo bloco de notícias desta sexta-feira, dia 5 de julho, onde nós vamos conferir algumas atualizações sobre o Judiciário e o Legislativo Nacional, iniciando agora sobre o Senado Federal, onde temos que o presidente Lula sancionou com vetos a Lei 14.914 de 2024, que institui a Política Nacional de Assistência Estudantil, PENAS. Entre os programas abrangidos pela PENAS está a Bolsa Permanência a ser concedida a estudantes do ensino superior que não recebam bolsa de estudos de órgãos governamentais. A lei foi publicada na edição do Diário Oficial da União da quinta-feira, dia 4. A nova norma teve origem em um projeto de lei com a assinadora professora Dorinha Seabra apresentou quando ainda era deputada federal. Esse projeto tramitou na Câmara como um projeto de lei 1434 de 2011 e no Senado como o projeto de lei 5.395 de 2023. Além da Bolsa Permanência, a lei agora sancionada trata de outros 9 programas em áreas como moradia estudantil e transporte para alunos. Entre os 4 dispositivos vetados pela Presidência da República está o que estabelecia que as universidades e os institutos federais de educação, ciência e tecnologia receberiam recursos da PENAS proporcionais, no mínimo, ao número de estudantes que se enquadram como beneficiários da Lei número 12.711, de 29 de agosto de 2012, admitidos em cada instituição. Após consultar o Ministério da Educação, a Presidência da República argumenta na mensagem do veto que a literalidade do dispositivo pode levar à conclusão de que se estabelece uma sistemática de cálculo de montante obrigatório de alocação de recursos orçamentários da PENAS, com base na quantidade de estudantes beneficiários da lei citada, independentemente das peculiaridades locais de cada instituição de ensino. Além disso, a mensagem aborda a questão do impacto financeiro e manifesta preocupação com o cumprimento das metas fiscais. A nova lei tem como objetivo central garantir a permanência dos estudantes de baixa renda nas instituições federais de ensino superior e nas instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica até a conclusão de seus cursos. O governo federal já conta com o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que também utiliza a sigla PENAS, criada pelo Decreto 7.234 do ano de 2010, que oferece assistência para moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. A nova lei transforma esse programa em uma política de Estado. Ainda conforme a lei, a PENAS será articulada com outras políticas sociais da União, especialmente as de transferência de renda, e o Poder Executivo ficará autorizado a instituir e conceder benefício permanência na educação superior a famílias de baixa renda registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, que tenham dependentes matriculados em cursos de graduação das instituições de ensino superior nos termos do respectivo regulamento. Em razão de sua autonomia administrativa, as instituições federais definirão seus critérios e sua metodologia para a seleção dos beneficiários. Outra atualização é que durante uma audiência pública comemorativa dos 35 anos da Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP, representantes do setor educacional destacaram na terça-feira, dia 2, na Comissão de Educação, a relevância do ensino superior privado para o Brasil. Ao mesmo tempo, cobraram melhores recursos para a educação básica, incluindo a formação de professores e mecanismos mais efetivos da avaliação de cursos. A realização do debate atende ao requerimento número 57 de 2024 do senador Flávio Arnes, do PSB, presidente do colegiado. O evento foi conduzido pela senadora Rosana Martinelli, do PL. A presidente da ANUP, Elizabeth Guedes, apontou a preocupação da entidade com a situação da educação básica, refletida em resultados desfavoráveis do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, e o cenário de evasão e abandono no ensino médio. Para ela, aumenta a distância entre as crianças brasileiras e as de países com sistemas de ensino mais eficientes. Elizabeth salientou que muitos alunos são punidos duplamente pelas deficiências do ensino básico e pela cobrança de mensalidades em faculdades. Acrescentou que o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, tem um alcance irrelevante para mitigar o problema financeiro dos alunos. Entre as reivindicações formuladas pelo presidente da ANUP estão um maior esforço na formação de professores e providências do Ministério da Educação para descredenciar cursos superiores de baixa avaliação. Mas ela disse que a entidade precisa ajudar o governo
governo a avaliar os cursos de forma correta. O vice-presidente da ANUP, Juliano Griebler, também considerou que o FIES foi deixado um pouco de lado em anos recentes e precisa de reformulação para retomar seu papel de expandir o acesso ao ensino superior. Ele mostrou estatísticas que apontam que 80% dos alunos das faculdades estão na rede particular de ensino, sendo que 90% desses alunos são da classe C, D e E, e duvidou que as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação possam ser cumpridas. O primeiro tesoureiro da ANUP, Claudemir Souza, alertou para os riscos da concorrência de cursos de medicina de baixa qualidade em países vizinhos, especialmente o Paraguai, que recebem estudantes brasileiros atraídos pelos preços competitivos das mensalidades e pela esperança de posterior aprovação do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. Souza também sublinhou a falta de atratividade de carreira de professor no país e previu que, sem investimento maciço na formação de docentes, o Brasil enfrentará uma espécie de apagão. A primeira secretária da ANUP, Cláudia Andreattini, pediu do ministro da Educação, Camilo Santana, empenho na avaliação rigorosa de cursos e disse que o Revalida simplificado tem que acabar. Cláudia acrescentou que a criação e a manutenção de cursos de medicina de qualidade deve depender da análise cuidadosa das regiões em que funcionam, que deverão ter uma rede de saúde bem equipada e aberta às parcerias para a formação de alunos. O segundo tesoureiro da ANUP, Francisco Carlos de Emílio Borges, criticou a indefinição sobre a nova data do ENAD e a limitação do exame aos cursos de educação, argumentando que o Brasil vive uma negação tripla do uso da tecnologia. Isso é o que nós tivemos sobre o Senado. O que a gente tem sobre o STF, Amanda? Olá, Lorena. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. Bom, o nosso primeiro destaque aqui no STF é uma matéria do Globo, escrita pela jornalista Mariana Muniz, e ela diz que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu uma regra do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que impede uma federação partidária de poder participar de eleições se um dos partidos que integra essa federação não estiver prestado contas anuais. A decisão do ministro é liminar e vai ser levada ao plenário após o recesso judiciário para que os outros ministros analisem essa decisão. A resolução do TSE prevê que o partido que deixar de prestar contas não poderá participar das eleições, caso faça parte de uma federação, que é a reunião de partidos para atuar de forma unificada no país. Todos os partidos que a integrem também sofrerão essa sanção de não poder participar das eleições. A regra foi questionada em uma ação apresentada por diversos partidos, como o PV, o PSDB, o PCdoB, o PT, o PSOL e o Rede Sustentabilidade. Algumas legendas acionaram o Supremo Tribunal Federal e isso cria uma responsabilidade coletiva e institucional e atinge a autonomia partidária, segundo o que falaram esses partidos. Na decisão, Mendonça explicou que os partidos políticos mantêm a sua autonomia mesmo quando se unem em federação. Além disso, continuam obrigados a prestar contas de forma individual e essa obrigação se impõe diretamente também à federação. Por isso, ao seu ver, o descumprimento de regras por uma das legendas não poderia gerar consequência para as demais. Ele diz, abre aspas, para além do âmbito da atuação corseada, subsiste espaço de atuação particularizada e independente de cada um de seus integrantes. Enfatiza-se, portanto, a preservação da autonomia partidária, fecha aspas, para o que disse o ministro. Ainda segundo o relator, para além da conservação do próprio nome, a sigla, o número e o quadro de filiados que atestam a manutenção da identidade desses partidos políticos, as agremiações continuam a obrigação particular e individualizada de prestação de contas respectivas, não podendo se falar em contas prestadas diretamente pela própria federação. Mendonça também frisou que a situação não tem efeitos sobre o calendário eleitoral deste ano de 2024 e que as federações devem escolher os seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador até o prazo para a realização das convenções partidárias entre filiados a partidos com contas em dia.
Também destaque no STF é uma matéria também do jornal o Globo, do jornalista Eduardo Gonçalves, sobre atualizações quanto ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal, que a gente falou no nosso primeiro bloco de notícias. A atualização é que a PF deve entregar ainda nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal o relatório final que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid e mais 10 pessoas no inquérito que apura o desvio de joias do acervo presidencial. Após a entrega ao Supremo, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, irá decidir se oferece ou não uma denúncia para o caso, com base aí nas provas levantadas pela PF. Os crimes atribuídos a Bolsonaro e Mauro Cid, como a gente já falou no nosso primeiro bloco, são de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Eles são suspeitos de participarem de um esquema de apropriação de pelo menos 4 kits de joias recebidos por Bolsonaro na condição de chefe de Estado. Os conjuntos, que incluem relógios, abotoaduras, rosários, esculturas e anéis, foram dados pelas autoridades da Arábia Saudita e de outras regiões lá do Oriente Médio em viagens oficiais que ocorreram entre 2019 e 2021. Procurada sobre esse inquérito da Polícia Federal, a defesa de Bolsonaro ainda não se manifestou. Ao longo da apuração da Polícia Federal, os advogados afirmaram que ele agiu dentro da lei e se declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagem. Esses itens, na visão dos advogados, deveriam compor o seu acervo privado, sendo levados por ele ao final do seu mandato. São esses aqui os destaques que a gente tem no STF e o que a gente tem na Justiça Eleitoral, Lorena. Bom, Amanda, sobre a Justiça Eleitoral, nós temos que o código-fonte das urnas pode ser inspecionado desde o dia 4 de outubro de 2023, a data de abertura do ciclo de transparência democrática eleições 2024. Em 9 meses, 4 entidades fiscalizadoras analisaram o conjunto de comandos existentes nas urnas e nos sistemas eleitorais. Entre novembro do ano passado e junho de 2024, representantes do Partido União Brasil, da Sociedade Brasileira de Computação, do Senado Federal e da Controladoria Geral da União estiveram no Tribunal Superior Eleitoral para avaliar a codificação desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia de Informação. No total, são 14 classes de instituições fiscalizadoras legitimadas a participar de todas as etapas do processo de fiscalização. Conforme prevê a resolução do TSE número 23.673 de 2021, o código-fonte segue aberto para inspeção até a sua compilação, que acontece durante a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas em setembro. O código-fonte da urna eletrônica é um conjunto de instruções que são seguidas pelos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo TSE. É ele que determina como um programa vai funcionar. O computador e o smartphone, por exemplo, têm um código-fonte próprio que define como serão a aparência digital e o funcionamento do aparelho. Assim também ocorre com as urnas eletrônicas e os demais sistemas correlatos. O Partido União Brasil foi a primeira entidade a verificar a codificação. 2 pessoas indicadas pela agremiação foram ao TSE no dia 10 de novembro de 2023 para realizar essa análise. Na ocasião, Ruth da Cruz Pessoa, do Departamento de Filiação da Legenda, ressaltou a importância da participação das entidades fiscalizadoras na inspeção. A Sociedade Brasileira de Computação esteve no TSE nos dias 29 e 30 de janeiro deste ano. Durante a auditoria, o representante da instituição, Roberto Samarone dos Santos Araújo, destacou a grande evolução da urna eletrônica ao longo dos anos. E em 20 de fevereiro de 2024, o TSE recebeu 2 representantes também do Senado Federal. Para o analista de segurança de informação Gutierrez Gregório, a presença das entidades fiscalizadoras na inspeção dos sistemas eleitorais é fundamental. De 10 a 14 de junho, 3 desenvolvedores da área de tecnologia da informação da CGU inspecionaram o código-fonte. Foram aproximadamente 35 horas de inspeção, entre segunda e sexta-feira, com supervisão de profissionais da Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE.
Durante a semana que se dedicou à verificação, o desenvolvedor Everton Ramos, que já havia participado da auditoria no ano de 2022, constatou que foi adicionada uma camada extra de validação na etapa de totalização dos votos para aprimorar ainda mais a segurança do sistema eletrônico de votação. A abertura do código-fonte da urna é um procedimento obrigatório e realizado pelo TSE um ano antes de cada eleição. A auditoria é realizada desde 2002 e está prevista na Lei das Eleições, que é a Lei nº 9.504 de 1997. Tradicionalmente, a inspeção era feita nos 6 meses antes das eleições. Entretanto, a partir do pleito de 2022, esse período foi ampliado. Amanda, o que mais a gente tem sobre a Justiça Eleitoral? Bom, a gente continua com os destaques, Lorena, do TSE, dizendo que a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, afirmou durante a abertura da reunião de diretores gerais e diretores gerais da Justiça Eleitoral: o nosso papel agora é de nos unirmos para entregar não uma boa eleição para os cidadãos brasileiros, mas uma eleição de excelência. Isso foi o que disse a presidente do TSE. Esse evento que reuniu esses diretores gerais aconteceu na quinta-feira, ontem, dia 4, das 11 da manhã até às 6 horas da noite, na sede do tribunal em Brasília. O encontro desses diretores gerais de Justiça Eleitoral é o primeiro após a nova posse, a posse da nova gestão do tribunal, comandado agora pela ministra Carmen Lúcia. A reunião entre a diretoria geral do TSE e das diretorias gerais dos tribunais regionais eleitorais, os TREs, é um evento permanente e tem como objetivo alinhar e aprimorar o trabalho da área em todo o Brasil. A ministra agradeceu a presença de todos e pontuou que estará sempre à disposição de todos de todos os TREs, na verdade, para fazer o que for preciso. Além da ministra Carmen Lúcia, participaram da mesa de abertura da reunião a secretária-geral da presidência do TSE, a desembargadora Andréa Pachá, e também a diretora-geral do TSE, Roberta Gresta. A secretaria-geral defendeu a importância de um voto livre para a eleitora e o eleitor. Nosso papel é garantir que a eleitora e o eleitor estejam aparelhados e informados para escolher livremente o candidato que quiserem. Esse é o processo democrático, foi o que disse a secretária-geral do TSE. Já a diretora-geral apresentou toda a equipe que compõe a diretoria-geral do TSE e explicou um pouco sobre o trabalho de cada um lá durante o evento. Ela ressaltou a importância de um trabalho em conjunto com os tribunais regionais, que são parte fundamental do processo. Ela disse, abre aspas, a Justiça Eleitoral tem muitos pontos positivos e eles precisam ser preservados. Nós vamos aprimorar aquilo que a gente percebe que pode contribuir de alguma forma. São esses aqui os destaques que a gente tem hoje. Volto com você, Lorena. Bom, e assim nós encerramos esse nosso segundo bloco de notícias de hoje. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.